Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Mona Lisa Ferreira, sou mentora de provas e concursos, sou aprovada em diversos concursos. Estou aqui para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. E hoje nós vamos trazer uma disciplina muito importante para o mundo dos concursos e para a nossa vida como um todo, que é a disciplina de introdução ao direito constitucional, tá? Toda matéria ela tem um fim introdutório para o quê? Para preparar o aluno para o aprendizado mais complexo. E a gente precisa compreender qual a origem das coisas, de onde elas vieram e por que elas existem. Porque isso vai gerar conexões. Com essas conexões vai gerar uma memorização. E você vai sair da sua competência inconsciente, ou seja, muitas coisas você sabe e não tem consciência, e vai agora partir para a competência consciente, é quando eu sei que sei. Isso traz mais segurança na hora da resolução das questões e um resultado positivo, tá certo? Então, vamos para o assunto e, sem mais delongas, vamos apresentar o direito constitucional para vocês, certo? O que seria o direito constitucional? O direito constitucional é a espinha dorsal da democracia, garantindo a proteção dos direitos e a estrutura do Estado. Então, todo país democrático ele tem uma Constituição. Os países que são ditatoriais também possuem constituições. E a gente vai ver isso na aula sobre a história das constituições no Brasil, tá certo? Só que são constituições que perpetuam determinada pessoa, determinado regime no poder. E são constituições que não levam em consideração a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, a liberdade, fatores tão importantes para a democracia, tá certo? Então, a Constituição no regime democrático, ela é a espinha dorsal da estrutura do Estado, tá? E vai trazer as respostas para o cidadão. Para que serve a Constituição? Controlar o poder do Estado. Tá? Então, eu, enquanto cidadã, eu tenho uma carta que me protege. Uma carta que me protege contra o quê? Arbitrariedades. E por que a gente precisa de uma carta para isso? Porque já vivemos processos históricos extremamente arbitrários. Então, surge a necessidade de ter uma carta, uma lei, uma proteção, uma estrutura, a espinha dorsal do nosso Estado, tá certo? Vamos continuar. O que aconteceria se não existisse Constituição? Você já parou para pensar? Bem, isso os povos primitivos também pensaram, tá? Começou com as primeiras reuniões dos povos, as primeiras organizações, e aí notou-se que, geralmente, o mais forte exercia poder sobre o outro, ou os grandes imperadores, reis, e com isso o povo, as pessoas menos abastadas, que não tinham conhecimento, que não tinham sangue real, elas eram extremamente prejudicadas. Começou, então, um movimento, tá? Desde as primeiras civilizações, inclusive o povo hebreu é reconhecido como um dos primeiros povos a ter uma constituição, tá? Que é a lei de Moisés, ela existe como uma constituição para o povo hebreu, tá? E foi uma lei dada por Deus, uma lei divina que controlava os poderes do soberano, certo, pessoal? E existiram também outras legislações nesse período, o Código de Hammurabi, alguns vetores que tentavam trazer mais uma segurança para a população contra os arbítrios do ser humano. Porque o ser humano com muito poder, já é dito, né, que ele pode fazer coisas absurdas, e realmente fez. Então, essa evolução ela foi seguindo, passando pela antiguidade, tá? Pela Idade Média. Nesse momento, a gente teve a lei do rei João Sem Terra, que foi uma pressão popular para que existisse uma espécie de constituição. E, a partir daí, as constituições nas demais civilizações foram surgindo cada vez com mais força, porque a população cansou de ser oprimida, cansou de ser explorada e precisava de uma legislação que controlasse o poder soberano. Então, em tese, a Constituição também tem esse papel de controlar o poder do Estado, tá? Vamos dar sequência. Quais são os conceitos essenciais da Constituição? Os fundamentos do direito constitucional para os iniciantes. A Constituição
é a norma suprema, tá certo? De um país, ou seja, ela está acima das outras leis. Ela não é igual às outras leis, ela está acima das outras leis e as outras leis devem estar compatíveis com ela, tá? Ela é um balizador das demais legislações. E de tudo que o Estado faz, tudo precisa estar compatível com a Constituição. Então, é norma suprema. A Constituição também organiza os poderes. Então, aqui no mundo inteiro, nos estados democráticos, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Por que essa divisão? Porque percebeu-se que um poder iria controlar o outro, com freios e contrapesos, tá certo? Para fim de evitar que esse modelo também voltasse para o mesmo problema, que é o quê? Soberania do Estado em detrimento do povo, tá? Por isso que um poder depende do outro. E também nós temos os direitos fundamentais, que são as garantias fundamentais que asseguram que teremos alguns direitos os garantidos. Então, como eu disse, a Constituição é uma carta protetiva. O direito constitucional ele pode ser definido também como um ramo do direito público, que estuda o quê? A Constituição, a organização do Estado, os direitos fundamentais e a estrutura dos poderes. Mas o que é Constituição? É o conjunto de normas fundamentais que organizam o Estado, limitam poder e garantem direitos. Tá certo? Classificação básica, né? Das matérias constitucionais. Nós temos na nossa Constituição textos que são formalmente constitucionais, o que estão na Constituição, mas não são materialmente constitucionais. O que isso quer dizer? Que existem temas na nossa Constituição, que é uma Constituição eclética, dirigente, é uma Constituição muito vasta, que trata diversos temas, tá? Existem temas na nossa Constituição que não são formalmente que são formalmente constitucionais, mas não são materialmente, tá? Como o direito tributário é materialmente constitucional, como o direito da dignidade da pessoa humana, que é materialmente constitucional, entre outros direitos, tá? E podemos citar como uma norma que é formalmente constitucional o texto que trata do Colégio de Dom Pedro. Ou seja, é um texto que não tem uma matéria constitucional, que poderia estar em qualquer outra legislação, mas por um motivo cultural, ela consta na nossa Constituição, certo? E o que seria o poder constituinte, que é o poder de gerar uma Constituição ou transformá-la. Gerar, quando começa, ou seja, Gênese, o poder constituinte é um poder gerativo, porque pode gerar, originário, gerativo, tá? Inicial, ilimitado. Por quê? Ele vai criar uma Constituição. Então, ele pode criar do zero, ele pode colocar novas regras. Inicial. E o derivado é o que modifica a Constituição que já tem. São as PECs, propostas de emenda à Constituição. Tá? E aí, nós vamos agora tratar da nossa Constituição, no nosso artigo 1º, tá? Que já vai nos dar uma resposta do que promove, o que é que a nossa cultura entende, o que é que o nosso povo entende como fundamental e o porquê, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco também, quando eu falar do histórico das nossas constituições. Vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, do que aconteceu ao longo da nossa história, para que nós tivéssemos em nossa Constituição tantos artigos voltados para a segurança do povo brasileiro. Então, no artigo 1º vai estar escrito lá, a República Federativa do Brasil, ou seja, nós somos uma república federada. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos unidas por estados, tá? Formada pelo quê? Pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A federação quer dizer que os estados têm um certo grau de autonomia, tá? Não é pleno, mas tem. Tem o seu judiciário, tem o seu governador, que pode criar suas leis, contanto que não fira a Constituição Nacional. E o nosso país ele é indissolúvel, tá? Nós sabemos que tem um movimento do Sul para se separar do Brasil, porque eles entendem que sustentam o resto do país, e tem outros estados, né, como o Nordeste, que não produzem tanto quanto eles. Mas, é assim, isso é um engano, tá? Isso é um engano, uma percepção, muitas vezes, até regionalista, de que o Rio Grande do Sul
é melhor do que o Nordeste, por exemplo. Não é verdade. Tá, gente? Cada estado tem a sua importância e tem sua arrecadação. E muitas vezes eles estando isolados, eles também teriam outros prejuízos que não são vistos hoje, tá? Não é fácil ser um país, não é fácil governar, não é fácil se proteger, eles podem ser invadidos por outros territórios, tá? Quem é que vai governar aquele país? Como é que isso vai ser? E a nossa Constituição veda essa separação. A nossa Constituição veda essa separação. Então, nós somos formados uma república federativa, ou seja, os estados têm um grau de autonomia, porém, existe uma união indissolúvel. Isso aqui é uma cláusula pétrea, ou seja, algo que não pode ser modificado, certo? A não ser que houvesse uma rebelião, uma guerra, algo que conseguisse mudar isso aqui, ou uma nova Constituição, que vai ser muito difícil, porque novas constituições requerem do país um esforço político, um desgaste nacional e internacional, e isso está longe de acontecer, tá certo? Então, nós temos também como fundamentos soberania. Então, o Brasil é um país soberano. É um país que tem sua autonomia, tem sua forma de governo, não depende de outros países. Mas nós somos dependentes economicamente de diversos países, por isso a gente cede. A gente cede para acordos, a gente cede para interesses internacionais, porque nós dependemos de internet, de petróleo, dependemos de vender para outros países. Então, assim, é uma soberania, sim, mas é uma soberania mitigada com o mundo globalizado que nós temos hoje, certo? Não dá para achar que vai romper com os Estados Unidos, que vai romper com a China, não é bem assim que acontece, mas nós somos soberanos, nós temos poder para isso. Muitas vezes as cautelas políticas, econômicas, que nos permitem fazer acordos, e os outros países também fazem acordos conosco e nos respeitam enquanto nação soberana, certo? Nós temos a cidadania, que é um direito fundamental. É por isso que quando algum brasileiro está refugiada de guerra, o avião da FAB vai buscar, certo? O corpo da, da viajante, a Juliana, se não me engano, que a FAB teve que buscar. Ainda ficou aquela discussão se eu não ia, mas é um direito fundamental, faz parte. Está na nossa Constituição, então a cidadania é importante. Nós somos cidadãos brasileiros, então nós temos direitos que nos protegem, nos resguardam contra outros países, tá? A gente não pode ser deportado daqui por qualquer motivo, certo? A dignidade da pessoa humana, então isso é um fundamento. Então, quando a gente fala de alimentos, vai se observar a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de relações de trabalho, vai se observar a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de presos, sejam eles políticos, sejam eles por alimentos, vai se observar a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque é fundamento da nossa Constituição. Os valores sociais do trabalho, então a gente precisa proteger o trabalho, de modo geral. Como é que a gente faz isso? O Estado tem alguns mecanismos de sustentação e de aperfeiçoamento das relações de trabalho. Isso porque é fundamento. E nós temos também como fundamento a livre iniciativa, por isso que o Estado financia pesquisa, financia novos empreendimentos, investe, empresta recursos para os empreendedores, porque é fundamento da nossa Constituição. Com a livre iniciativa, o país tende a crescer com novos negócios, mais arrecadação de tributos. Então, tudo tem um porquê, gente. Não é à toa, tá? Não é para beneficiar o empresário, não é para beneficiar o trabalhador, não. É porque, assim, eu preciso proteger os empregos. Porque se eu não proteger os empregos, eu que terei que arcar, eu, Estado, terei que arcar com auxílio-desemprego, com pessoas fora do vínculo, o vínculo efetivo, fora de contribuições, não vou ter contribuições com o INSS, isso vai afetar a Previdência. Então, cada vez mais que enquanto Estado, priorizo essas questões, eu também tenho um retorno, que chama de externalidade positiva para a economia, tá certo? Então, por isso que o Estado é assim. O pluralismo político precisa ser defendido, é fundamento da nossa nação. E por quê? Porque senão seria uma ditadura. Só um partido pode concorrer? Só uma forma de pensamento é correta? Não, nós somos plurais, então todos podem se candidatar, desde que respeitem as regras. As nossas candidaturas dependem de filiação partidária, que já é um outro tema, mas os partidos são livres para defender as suas formas de governo. Livres desde que
proteja a soberania do Estado, proteja a cidadania, tenha em sua mente a dignidade da pessoa humana. Eu não posso agora criar um partido que queira se eleger para fazer uma ditadura no Brasil, tá? Isso não é definido pela nossa Constituição. Alguns valores, por mais que tenha essa liberdade, é uma liberdade mitigada pela nossa cultura, pelos nossos valores e por outros princípios também presentes na nossa Constituição, tá certo? Todo poder, que é o parágrafo único, todo poder emana do povo. Então, a Constituição emanou de você, tá? Não foi no A, não foi de B. Que exerce como? Por meio de seus representantes. Por isso que é tão importante, gente, que a gente escolha bem os nossos representantes, para que a gente possa ter uma representação efetiva e de acordo com aquilo que a gente pensa, tá? Respeitando o direito do outro também de ter seus representantes, de ter seus resultados da maneira que eles desejam, ter seus direitos respeitados, de buscar suas bandeiras, isso é normal, isso é natural em uma democracia, certo? Então, gente, agora a gente vai dar um pouquinho, estudar os direitos fundamentais, que trata-se de quê? De direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, que é um fundamento, tá? Ele não está previsto no nosso artigo 5º, mas é nosso fundamento, e o artigo 5º vem para nos dar um alicerce de tudo que é necessário para respeitar a dignidade da pessoa humana. Nós vamos ver algum desses artigos. O primeiro que o artigo 5º traz é que é o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ou seja, nós somos um país capitalista que respeita a propriedade. Nos seguintes termos. Aqui, só no caput do artigo 5º, a gente já vê alguns pontos muito interessantes. Todos são iguais perante a lei. Isso precisa de reflexão e ponderação. O direito não é uma ciência exata, tá? Nós estamos aqui tratando de ciências sociais, ciências empíricas. Então, o que é igualdade? A igualdade de 1988 não é a mesma de hoje. Em 1988 não tinha Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, a igualdade ela vai se modificando, assim como a cultura da população vai se modificando. E o direito está sempre um passo atrás da história. Por isso que é tão importante a gente estudar história, tá, gente? História do Brasil, a história mundial. A gente vai compreender o direito de uma forma muito mais fácil. Por aqui já ficou essa reflexão e eu quero que vocês pensem em situações em que não existe tanta igualdade assim. Mas é uma ponderação que acaba protegendo os vulneráveis, tá, gente? Não é que tem que ser igual, não. A igualdade, ela não é uma ciência exata, como eu falei. É uma ponderação de valores. A gente precisa tratar os iguais na medida da sua desigualdade, certo? Para que a gente seja mais justo. Não é razoável que o homem e a mulher sejam iguais em tudo, porque nós temos diferenças físicas, nós temos diferenças hormonais, a mulher gesta, o homem não gesta, certo? E isso traz diferenças, tá? Mas aí reflitam, tem outras diferenças. Tem diferença dos parlamentares, que tem uma legislação mais favorável para eles, prevista inclusive na nossa Constituição, o presidente da República, entre outros. Isso por quê? Para proteger o nosso legislativo, que já foi extremamente violentado no processo ditatorial que a gente viveu. Tudo é conectado à história, gente. Tudo, nada. Diz que tem um ditado que diz, né? Se tem aviso é porque tem história. Tá? A gente precisa entender um pouco de história para entender a nossa Constituição, certo? Então, vamos lá. Seguindo alguns incisos aqui, nós vamos revisar 5 incisos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aqui a gente já viu que essa igualdade é mitigada pela necessidade especial da mulher, certo? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, certo? Por exemplo, eu cortei meu cabelo recentemente. Tem alguma lei que proíbe eu cortar meu cabelo? Não. Então, eu posso cortar. Ninguém me obriga a cortar, nem
ninguém me obriga a manter meu cabelo grande. Então, é uma coisa que é livre. Então, ninguém é obrigado. Aqui é só um exemplo. Mas vestir a roupa, claro, vivemos uma democracia. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, a não ser que alguma lei proíba. Por exemplo, vamos supor que eu não queira votar. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu vou ter sanções, tá? Então, a lei proíbe que eu deixe de votar. Porque tudo que é proibido tem uma sanção. Assim funciona para as questões criminais, entre outros, tá? No inciso 3, vamos lá. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Isso serve para várias coisas. Por exemplo, há muitos anos atrás, algumas escolas usavam palmatórias, usavam castigos severos para as crianças. Hoje é absurdo. Talvez lá em 80 existia esse tipo de castigo. Só que hoje é considerado uma tortura, e realmente é. É um tratamento desumano, humilhar o aluno, colocar no canto, botar um chapéu de burro. Então, muitas coisas que aconteciam, gente, anteriormente, hoje são totalmente inaceitáveis. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu posso me manifestar à vontade, contudo, eu vou ter que dizer que sou eu que estou me manifestando. Eu não posso simplesmente xingar o presidente, falar mal dos juízes, criticar as pessoas, os órgãos e me manter silente. Mas aí você pode me perguntar: isso acontece, fulaninho xingou na internet e não se identificou, tá certo? O fato de acontecer não quer dizer que é constitucional. Muitas pessoas praticam crimes, nem por isso esses crimes são certos, porque elas praticam, certo? Mas depende de alguém denunciar, depende de vários fatores. Porém, na nossa Constituição diz que é vedado o anonimato, tá certo? E o inciso 5º diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Vamos supor que Maria entrou na internet, no Instagram, e chamou a Aline de caloteira, que estava devendo ela, e tal, e tal, e tal. Se a Aline for entrar no judiciário pedindo, além da indenização, o direito de resposta, ela vai ter que usar também o Instagram de Maria, para que Maria retrate que tratou-se de um mal-entendido, além de indenizar, tanto materialmente como moralmente, essa pessoa, certo? Agora nós vamos iniciar aqui rapidamente um passeio histórico sobre as constituições no Brasil. Então, a nossa primeira Constituição começou lá em 1824, tá? Com a independência do Brasil, com Dom Pedro I. Essa Constituição ela foi outorgada, tá? Nós não saímos de um império, de um reinado e passamos para um império. Então, nós não conseguimos a nossa liberdade plena. Então, era uma Constituição outorgada, ou seja, foi o próprio imperador que criou, através de seus regentes, e o povo não teve participação. Tinha um poder moderador e tinha a Igreja Católica como religião oficial. Quando chegamos em 1891, o Império perdeu suas forças, tá, por diversos fatores históricos, e aí surgiu a República Velha, que era também feita com militares, tá? Era uma república, de fato, não era uma ditadura. Instituiu o federalismo, ou seja, autonomia para os estados, o voto direto masculino, a mulher não poderia votar, e o fim da religião oficial. Já existiam alguns movimentos, né, do protestantismo nesse momento, e também assim, a Igreja Católica interferia muito no governo nessa época. Então, foi uma forma dos presidentes não terem mais essa interferência, tá? E com isso ganharem mais poder para exercer de uma maneira mais livre, não se importando tanto com valores religiosos, tá certo? Tivemos vários generais que foram presidentes, tá? Nessa época, e tivemos essa Constituição em 1891. Em 1934, na era Vargas, também tivemos uma Constituição promulgada, tá? Teve uma eleição, Vargas foi eleito, tinha aquela política do café com leite, não sei se vocês lembram, mas é bom revisitar. E Vargas foi eleito, tá? E aí ele promulgou uma nova Constituição, que foi feita de uma forma mais democrática, inspirada na Constituição de Weimar, que já tinha esse movimento, né?
de direitos humanos, começou, né, esse olhar mais humano para as constituições. Então, tinha previsão de direitos trabalhistas, aqui nós estamos na primeira revolução industrial, então tinha umas relações de trabalho muito abusivas nesse período, e começou-se a organizar um pouco isso, até para trazer mais saúde para as pessoas, que nós precisávamos muito dos trabalhadores. Então, não foi uma coisa assim de bondade apenas, tá, gente? São interesses econômicos que vão se colocando acima dos interesses privados a fim de manter um equilíbrio, tá? Se eu trabalho para o Estado, tá certo? Mas se o Estado pudesse, eu ficaria 24 horas trabalhando. Mas percebeu-se que se eu ficasse 24 horas trabalhando, eu ia pifar em uma semana, então não adianta. O prejuízo era muito grande. Então começou a dar direitos trabalhistas para ter descanso, para ter o descanso semanal remunerado. Esses primeiros direitos foram garantidos para dar um equilíbrio, uma vida mais longeva, né, para os trabalhadores, tá certo? Já tinha voto secreto e voto feminino. Quando foi em 37, Getúlio Vargas deu um golpe, tá? Um golpe de Estado, e aí veio o autoritarismo, um pouco ligado com relações fascistas, tá? Vargas, ele tinha uma ligação com o fascismo, com Hitler, muito próxima, e aí os Estados Unidos não gostou muito disso e tentou minar o governo Vargas, porque seria uma expansão de uma forma de governo que não seria o capitalismo, tá? Que não seria a democracia. Por isso, houve um financiamento para Vargas recuar e um Estado novo. Nada vem de graça, a gente tem muita interferência externa. E aí foi nesse período que a gente teve Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, que a gente conseguiu investir nas estruturas econômicas do Brasil, superestruturas, né, como a construção de Brasílias, várias rodovias. Então, foi um período de muito crescimento para o Brasil, depois da Era Vargas, tá? Em 1946. Porém, em em 1967, nós tivemos o golpe militar, tá certo? Foi uma Constituição também outorgada, não tivemos também foi financiada pelos Estados Unidos nesse período, e nós tínhamos uma influência muito grande da União Soviética, de movimentos socialistas, como a Revolução de Cuba, entre outros. E nós tínhamos muitos comunistas aqui no Brasil, isso influenciou que houvesse essa ditadura, tá certo? E houvesse um clima de guerra, tá, gente? Ditadura não é uma coisa boa de se ter, mas o mundo estava em guerra, estava no movimento de começou as guerras frias, a Guerra Fria, aquela polarização do mundo, né, entre capitalismo e socialismo muito forte, e houve um investimento maciço dos Estados Unidos nesse processo ditatorial aqui no Brasil, porque eles não queriam que essas forças comunistas avançassem aqui, tá certo? Isso eu não quero dizer que a ditadura foi um movimento positivo, não, estou contando aqui fatos históricos. Tivemos muitas rebeliões internas, guerras civis, duramente combatidas pela ditadura, que era exercida pelos militares, tá certo? Então, eles tinham força bélica para isso. E foi um momento de muita dificuldade. Também passou-se a ter muitas crises econômicas nesse momento. Isso também gerou o desconforto da população. E a população queria reviver um processo democrático no mundo inteiro. Esse movimento também vinha acontecendo até depois das barbáries, né, da Segunda Guerra Mundial, das barbáries cometidas na Alemanha contra o povo judeu, tá, do Holocausto. Muitos judeus torturados, mortos, com muitos experimentos nocivos para a sociedade. Então, começou no mundo inteiro uma forma de controlar esses impulsos arbitrários de ditadores, de modo geral. Essa violência gratuita contra o ser humano, contra povos específicos. E assim surge a nossa Constituição de 88, certo? Foi uma Constituição cidadã. Ela foi uma Constituição construída por representantes do povo, mas eram representantes indiretos, tá certo? Não é como a gente vota hoje, tá? Tudo isso começou em 1991, né, se eu não me engano, porque Sarney ficou um período,
até ter as próximas eleições, acho que foi isso, foi 90. Sarney foi nosso presidente por 2 anos. E aí tivemos o nosso primeiro presidente eleito, Fernando Collor, tá? Que cometeu algumas falhas econômicas, isso é muito natural, tá, gente? Porque era um nível de crescimento, um nível de isso intelectual na nação, então um movimento de muita falta de conhecimento, tá? Um movimento de que os primeiros economistas que realmente estavam vivendo um processo democrático, então tiveram a ousadia de testar coisas que deram extremamente erradas, tá? E prejudicaram muito o Brasil, além de toda a corrupção e tudo isso que sempre existiu. E com isso houve um enfraquecimento do governo Collor e que tivemos nosso primeiro impeachment, tá? Foi o primeiro presidente, não durou 2 anos. A gente entende que o nosso modelo de governo é um governo de coalizão, a gente depende muito do Congresso, o presidente depende muito dessa relação positiva com o Congresso para conseguir governar, mas de todo modo tivemos uma pressão muito grande à época, porque foi uma crise econômica generalizada sem precedentes. E após Fernando Collor, tivemos a chegada de Itamar Franco, que implantou o Plano Real, e depois tivemos o nosso primeiro presidente eleito, de fato, que conseguiu finalizar sua gestão, que foi Fernando Henrique Cardoso. Tá certo, pessoal? Mas aí nós já tínhamos a Constituição de 88, logo depois veio o ECA, tudo isso baseado nessa movimentação e nessa libertação, né, do nosso povo para um sistema mais, mais democrático, um sistema mais é, inteligente, mais orientador. E hoje nós temos o privilégio de ter uma Constituição que foi escrita bem à frente do seu tempo, tá? Que pode ser interpretada hoje de uma maneira diferente do que era quando ela surgiu. Ela é uma Constituição atemporal. Por exemplo, o que era igual em 88 não é mais hoje. Não é mais hoje. E com isso a gente consegue fazer alteração apenas interpretando com a cultura que nós temos hoje, com as regras que nós temos hoje, da nossa compreensão do que é direitos humanos hoje, do que é dignidade da pessoa humana hoje, que nós não tínhamos lá em 1988. Tá certo, gente? Por isso que faz o direito, as ciências sociais, algo muito dinâmico, que precisa de muita leitura, muito estudo, muita interpretação histórica, econômica, para a gente poder compreender as mudanças que acontecem no nosso legislativo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, tá certo? E nós vamos dar sequência a esse estudo, entendendo um pouquinho sobre o movimento de direitos humanos ao redor do mundo que calhou de existir um período anterior à nossa Constituição, que fomentou a construção da nossa Constituição como nós temos hoje, tá certo? Então, não perca essa aula, aproveitem para estudar o artigo 5º e seus incisos e praticar algumas questões. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas que você consiga absorver todo o conteúdo de uma forma muito assertiva. Tá bom? Tchauzinho e até a próxima. Uhum.